Vamos começar já rachando todo o debate aí com muita polêmica. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo estando internado, enfrentando piadas de mau gosto por aí, será o responsável por validar o texto final do PL da anistia. Vai passar pelo ex-presidente. O partido protocolou um requerimento de urgência que conta com 262 assinaturas. 2 pularam fora. Mas a decisão sobre a tramitação do projeto cabe ao ainda assustado presidente da Câmara, Hugo Motta. Em entrevista exclusiva ao jornal Jovem Pan, Sóstenes disse não descartar mudanças no projeto. O líder do PL ainda afirmou que só foi possível chegar ao número de assinaturas porque o governo Lula, que gasta 53 bilhões do orçamento com emendas parlamentares e dá ministérios adoidado para eles, ainda não tem base sólida no Congresso. Vamos ouvir o que disse o Sóstenes? Quem dormiu no ponto aqui foi o governo, que não tem uma base sólida. A base do desgoverno Lula é uma base gelatina, que eu digo, ela não tem consistência. O governo Lula não paga emendas impositivas aos parlamentares de 2023, e tem emendas atrasadas, inclusive do partido do próprio governo, que é o Partido dos Trabalhadores. É um desmando nas questões econômicas e no cumprimento com o Congresso tamanho que nós conseguimos as assinaturas em uma semana, em tempo recorde. Ana Beatriz Hirsch, que andou resmungando durante a fala do deputado federal Sóstenes Cavalcante. Minha querida Ana Beatriz Hirsch, o governo, com todo o esforço que faz, não consegue ter uma base sólida na Câmara dos Deputados? Foram já Ministério dos Portos e Aeroportos, Ministério do Esporte, sacrificou companheiros leais que atuaram durante a campanha em prol da conveniência política e, mesmo assim, mais da metade da Câmara dos Deputados assina um projeto que é diametralmente oposto à linha ideológica deste governo? É incompetência? O que é isso? E já aproveita e diz: você acha que o deputado federal Hugo Motta, minha querida tucana, vai tucanar? E vai ficar dizendo sim para cá e sim para lá, amém para cá e amém para lá? Qual a sua posição? Boa tarde, Fernando Capês. Feliz aniversário para sua filha Maria Eduarda. E eu acho que o Hugo Motta, começando pelo final da sua pergunta, ele vai resistir enquanto ele conseguir a trazer esse assunto para a pauta, porque como a gente sabe, e nós temos noticiado e discutido isso já há algumas semanas, um assunto extremamente polêmico e que divide e muito o Brasil. Agora, com relação a essa questão da falta de apoio do governo federal no Congresso, do Poder Executivo, isso é um fato também, né? A gente sabe que existem aí problemas seríssimos de comunicação entre os poderes. Existe uma questão relacionada à liberação de emendas parlamentares, porque a cada tentativa que o governo faz ou que o Poder Judiciário faz de tentar trazer um pouco mais de controle, um pouco mais de transparência, o Congresso se insurge. E quando a gente fala em se insurgir, a gente está falando até da não aprovação de um orçamento quando já se passaram mais de 3 meses do ano. Então, existe sim um enfraquecimento muito forte do governo dentro do Congresso. Agora, tem uma outra questão relacionada ao PL da anistia como um todo, que é muito eleitoreira, né? As pessoas, elas tomaram a questão da anistia como uma medida de justiça, como o único caminho possível para se fazer aquilo que grande parte da população acredita que seja correto. Então, acho que unindo estes dois fatores, o governo, que é a questão eleitoreira por trás do PL da anistia e também a questão das emendas parlamentares, não teve como o governo federal segurar apoio. Meu querido Diego Tavares, o Supremo Tribunal Federal recentemente negou a extradição de um traficante búlgaro que estava com 50 quilos, não é isso? De pasta de cocaína consigo.
e está aplicando penas de 14 anos indistintamente, sem fazer distinção, dosagem de pena, obedecer critério trifásico. Parece que é 14 anos um carimbo. Não se sabe se a pessoa queria participar de golpe ou se estava lá para protestar ou não. Há uma presunção. Como não é um domingo no parque, todo mundo estava lá para praticar um golpe. Você acha que isso pode justificar essa disfuncionalidade entre os poderes? Pode justificar num Supremo político um Congresso Nacional jurídico e aí justificar a anistia? Como é que fica esse equilíbrio de forças, o que os constitucionalistas chamam de checks and balances, pesos e contrapesos entre os poderes? Fica praticamente inexistente, professor Capês. Uma boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada e a todos que nos acompanham hoje na Jovem Pan News. Capês, evidentemente que nós temos um processo em relação à questão da anistia, que é um processo meramente político. A anistia é uma decisão política. E aí que eu entro nesse contraponto com a Ana, que não é só uma questão eleitoreira, é uma questão primeiramente humanitária e, mais do que isso, é uma questão de recuperação da credibilidade do nosso judiciário, que, como diuturnamente nós debatemos aqui, tem violado o processo penal, tem violado princípios básicos de direito na apreciação desse caso do 8 de janeiro. Eu queria só puxar o holofote novamente e agora para fazer uma crítica ao deputado Sóstenes Cavalcante, quando ele diz que esse texto, em última análise, passará pelo crivo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós já temos declarações de bastidores de ministros da Suprema Corte de que a anistia não será, quem dará a palavra final da anistia não será o Congresso Nacional, e sim o Supremo Tribunal Federal, o que é mais uma aberração jurídica nesse contexto que você apresentou de violação da nossa tripartição de poder. Afinal de contas, é ato privativo do Congresso Nacional a concessão de anistia. Então, o Congresso deliberando nesse sentido, não cabe interferência judiciária. Mas esse tipo de fala acaba deixando dispersa a questão da privatividade do Congresso Nacional em apreciar a anistia. Se o Jair Bolsonaro, que é alguém de fora do Congresso, enfim, goste ou não do presidente, vai apreciar o texto que será submetido ao crivo do Legislativo Nacional, por que não a Suprema Corte também não pode dar a sua opinião a respeito disso? Então, eu acho que é um momento do Congresso Nacional se fechar em torno desse tema e privativamente apreciar a anistia. Se vai aceitar ou não, depois de apreciar da urgência, se vai julgar favorável à anistia ou não, é outros 500. Mas eu acho que o que tem que ser preservado nesse momento é a autonomia do Poder Legislativo. Bom, aqui o Linha de Frente tem diversidade de opiniões. Nós temos economistas, cientistas políticos, gestores públicos, muitos advogados, mas advogados de diferentes áreas do direito, criminalistas, civilistas, constitucionalistas, administrativistas, e temos também aqui jornalistas consagrados. Então é importante porque várias opiniões são dadas e você acaba tirando a sua conclusão. Vamos ouvir uma dessas jornalistas, que é a Ellen Brown, que está aqui conosco, nos dando a honra da sua presença nesse debate. Ellen, o que você acha de toda a situação? Qual a sua análise global sobre esse tema? Boa tarde, Capês. Felicidades para Maria Eduarda. Boa tarde com os colegas de mesa. Eu penso o seguinte, a primeira questão que me chama a atenção nessa história é a fala do Sóstenes, em que diz que o Bolsonaro vai dar, né, a sua homologação ali. Porque isso coloca o Bolsonaro e mostra o quanto ele ainda está dentro da homologação moral da extrema-direita. O quanto ele ainda, que inelegível, né, tem um poder de ditar os rumos dessa extrema-direita. E também o quanto é estratégico colocá-lo nesse lugar para que você tenha uma espécie de desresponsabilização institucional do Congresso, né? Ao invés do Congresso se responsabilizar pela anistia, você coloca essa anistia sob um guarda-chuva de um Bolsonaro, que é uma figura que está fora do sistema formal, né? E você perverte, faz uma inversão da lógica democrática, colocando essa figura ali como sendo a figura central, o que é útil para o Bolsonaro e é útil para o próprio Congresso. Agora, eu quero só pegar um trecho aqui da fala do Diego, porque eu fiquei... Semana passada, o professor Wilson Gomes fez um artigo na Folha com o qual eu concordo, ele faz uma comparação do que está acontecendo, dessa proposta de anistia para o 8 de janeiro, com a banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Quando a Arendt vai cobrir o julgamento do Adolf Eichmann. E ela chega a essa conclusão de que o mal, ele não é o mal necessariamente eu vou lá no 8 de janeiro e eu estou por dentro de tudo que vai acontecer e de um golpe que vai ser dado no Estado.
Mas eu estou lá corroborando, sim, com uma tese que, se aquele golpe fosse dado, tanto a Débora, né, do batom, quanto a tiazinha que estava com a Bíblia em frente ao quartel, seriam ali, desculpa a expressão, idiotas úteis àquilo, porque elas estariam corroborando com aquele momento de golpe, elas estariam dando um caráter institucional e de apelo social a isso, em que pese seja questionada a dosimetria, e acho que isso pode e deve ser questionado, né? Você tentar, com base nisso, apaziguar o que aconteceu é muito grave. O Diego pediu a palavra, mas, Diego, isso não é uma presunção de responsabilidade? Para o direito, você não está presumindo que quem estava lá queria apoiar um suposto golpe? Eu queria... Exatamente. Capês, falar em dosimetria a respeito desses crimes do 8 de janeiro é tentar fazer um remendo. O que nós temos, na verdade, e eu respeito até as opiniões em contrário, que tentam, como disse aqui a Ellen, levar em conta contexto, uma suposta intenção coletiva, mas não é assim que o direito penal funciona. O direito penal, principalmente em crimes graves, como é abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio tombado, prescinde de uma prova muito clara do dolo, da intenção. Aquela pessoa tem que estar ali para praticar aquele crime, senão nós esbarramos aí em diversas figuras que acabam modificando a tipificação penal de um crime. Isso você pode até falar muito melhor do que eu, evidentemente. Enfim, você é um famosíssimo professor de direito penal, direito processual penal, e eu não sou nem um advogado penalista, mas isso é um beabá de direito penal. Tem que ficar comprovado claramente o dolo de cada um que estava ali em dar, de fato, um golpe de Estado, em abolir, de fato, violentamente o Estado Democrático de Direito. Senão, nós caímos nas piadas, na banalização de tipos penais que são gravíssimos e que tem que ter uma robustez muito grande para que nós configuremos, de fato, esses crimes. Muito bem. Mas a Ellen traz um entendimento, que é um entendimento também mais amplo, fora desse contexto da análise processual dos crimes, que é um contexto jornalístico também que está sendo muito debatido aqui no Brasil. E é uma posição também defensável. Todas as posições aqui são justificáveis e defensáveis. Então, essa também, há muita gente, inclusive juristas, que dão apoio a esse tipo de visão. Meu querido João Belucci, jogar a responsabilidade do Jair Bolsonaro para essa redação final não pode ser uma faca de dois gumes, porque se ele autoriza que seja inserido também o caso dele no PL da anistia, ele enfraquece este PL, né? Então, o gesto natural que seria se ele dizer, não, eu quero ficar fora desse projeto, esse projeto é para as pessoas que estavam ali, que estão recebendo 14 anos de pena por terem ido ali protestar. Quem foi surpreendido dentro do edifício público praticando atos de vandalismo não pode ser beneficiado por essa anistia, porque tem muita gente que estava ali protestando, não tinha concordado com o resultado da eleição, que é um direito da pessoa também não concordar, desde que ela não pratique atos de violência, foram colocados num ônibus, levados até um ginásio e lá não saíram mais. Então, eu queria ouvir a sua opinião. Como é que fica a questão também da banalização do mal que está sendo imposto a estas pessoas que estão presas há muito tempo e, na verdade, são pessoas honestas, estavam ali protestando. Tem dois lados, tudo tem dois lados. E aqui no Linha de Frente, a gente analisa ambos. João Belucci. Pois é, boa tarde, Capês, todos os colegas e toda a audiência. Realmente, o que acerta o Sóstenes é ao falar que o governo não tem uma base sólida. Isso fica evidente pela própria construção de uma falsa aliança que elegeu Lula para salvar o Brasil de todos os males do mundo que teria acontecido em 4 anos. Então, era uma base falsa, mal conectada, e quando ele virou governo, ficou na cara que vivia de cortina de fumaça. E com relação à sinalização do Bolsonaro, me parece mais uma sinalização política do Sóstenes, um dos líderes da direita, no sentido, o Jair está envolvido no processo, ele vai dar a palavra final, mas como você colocou, Capês, não me parece o melhor caminho, até porque temos deputados, todos os deputados têm seu corpo jurídico para saber muito bem confeccionar a norma, que é uma norma bem simples da anistia. O projeto, tem um parágrafo, salvo o melhor juízo, que fala anistia às pessoas que dos atos do 8 de janeiro pelos crimes previstos e cita os artigos. Agora é importante dizer que é um movimento político, é 100% político a anistia. O Supremo Tribunal Federal não tem que se meter, não tem que dar opinião, não tem que dar entrevista sobre o assunto, não tem que antecipar julgamento. O Supremo Tribunal Federal avocou para si salvar o mundo de todas as coisas pelas quais a gente não pediu para ser salvos. A gente não pediu para o Supremo nos salvar de nada. Já todas as instituições
para fazer esse trabalho, cada um no seu quadrado. Então, agora, o Supremo se mete em tudo e já adiantou que vai se meter na anistia, o que não o compete. É claro que a anistia é uma saída à brasileira para uma situação que é muito pior, que na minha visão seria de responsabilização de quem exacerba no poder, o que está claro para todo mundo. Agora, me parece também, Capês, que se ficar insustentável a questão da anistia para o Supremo e para o Executivo, eles vão querer protagonizar para si, vão querer chamar para si o protagonismo, vir alguma norma via Executiva, ou mesmo o Supremo dar um passo para trás no sentido, porque a fervura está esquentando e essas pessoas vão ter que sair, afinal de contas. Existem ou não direitos humanos no Brasil? Porque no discurso existe, na prática não está existindo, Capês. Muito bem. A questão também que se coloca, aí é dentro do âmbito jurídico, é o artigo 17 do Código Penal, que não foi explorado ainda pelas defesas, que é a tentativa inadequada ou crime impossível. Com as Forças Armadas já sob o comando do novo presidente, num domingo em que as repartições públicas estavam fechadas, qual a idoneidade daqueles atos, qual a probabilidade que aqueles atos pudessem redundar efetivamente num golpe. Se a tentativa era absolutamente impossível, é a figura do crime impossível, tentativa inadequada ou inidônea. Está ali no comentário do nosso Penal Geral, já fazendo uma pequena propaganda. E para o último comentário, para o Supremo declarar a inconstitucionalidade, ele teria que arguir, rapidinho, ele teria que arguir o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, porque são insuscetíveis de anistia os crimes hediondos, nenhum desses crimes estão descritos como hediondos, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. E o terrorismo, pela lei de 2016, não abrange atos com finalidade política, apenas atos com xenofobia ou discriminação, uma lei do tempo da Dilma. Para ser juridicamente possível, nenhuma tese nem outra o Supremo poderá adotar.